Olá, saudações. Aqui quem está falando é Marcos Wunderlich, do Instituto Holos. Falo aqui de Florianópolis e hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Cláudio José Miranda, de Petrópolis. O Cláudio José já é um amigo meu de longa data, nós já nos conhecemos. Eu admiro muito o trabalho, as atividades do Cláudio José, porque ele trabalha assim com a questão da espiritualidade, com as questões místicas. Ele é um grande buscador, é aquela pessoa que busca as respostas mais profundas para o ser humano, e a trajetória dele é invejável. Realmente é assim uma trajetória fantástica. E vale a pena conhecer essa trajetória, esse trabalho que ele faz, esses trabalhos de atendimentos também. E por isso que a gente está gravando aqui, né, esse nosso vídeo, né? Nós vamos disponibilizar isso para o público e vai ficar editado no YouTube. Mas então, Cláudio José, meu amigo, você pode, né, se apresentar para as pessoas, pode já falar um pouco do seu trabalho, né? Então fica com você. Bem, primeiramente, agradecer essa oportunidade ao Marcos, né? Eu espero aproveitá-la da melhor forma possível, dando alguma coisa de bom para as pessoas, tá? Que eu tenho recebido nesse percurso. Mas antes de começar, eu queria só fazer um pequeno reparo. Você falou que eu tenho uma trajetória invejável. Eu espero, pelo bem meu e das outras pessoas, que ninguém me inveje, tá? Tá certo, tá certo, tá certo, Porque, tá primeiro, que certo. todo mundo tem uma sua contribuição para dar, Verdade. né? E o meu caminho tem uma parte assim muito dolorosa, uma cruz pesada, que eu espero que ninguém passe por ela, tá? Bem, dito isso, assim, eu queria me colocar assim como uma pessoa que começou uma busca espiritual exatamente há 50 anos atrás, tá? Eu tenho 70 anos, né? Há 50 anos atrás, em 1974, eu era materialista, ateu, inclusive antirreligioso, militante, tá? Revolucionário, querendo contestar tudo. Só que no determinado dia eu tive uma febre muito forte, muito alta, e no meio dessa febre eu tive uma expansão de consciência, né? Onde eu fiquei praticamente 3 dias sem dormir, onde eu comecei a receber coisas assim, somente a ver o amor como cimento que une todas as coisas. Então isso abalou todas as minhas crenças e não crenças, né? E me fez iniciar essa busca espiritual, tá? E é uma busca então que passei por vários caminhos espirituais, Rosa Cruz, xamanismo, tradições orientais, xamanismo, uso da ritual de plantas de poder. E nesse caminho não foi um caminho fácil, tive altos e baixos, tá? Meu Sei. karma tem sido muito grande, eu devo ter jogado pedra na cruz e salgado a Santa Ceia, tá? Mas, de qualquer maneira, eu tive alternância assim, de períodos de luz e de sombras, de bem-aventurança e de sofrimento, metade do ano na luz, metade do ano nas sombras, sofrendo nessa parte desse período de sombras, que também é chamado de noite escura da alma, né, pelo místico São João da Cruz. Então, sofri ataques espirituais e, na verdade, a última noite escura que eu passei durou 2 anos e eu só consegui superar, vencer essa noite escura fazendo um processo radical de jejum radical. Fiquei 40 dias sem comer, tá? E aí, realmente, posso dizer que começou o meu processo de cura, tá? No dia que eu me curei, né? Eu me libertei dessa parte mais kármica, né? E aí começou realmente um caminho espiritual mais ascendente, assim, né? Antes era aquela idas e vindas, né? Levantar e cair, né?
E, a partir, então, desse processo, eu comecei a estudar, a ter uma disciplina espiritual que inclui estudo, que inclui meditação, que inclui a contemplação do nascer do sol, que é uma das chaves assim do meu caminho, que eu gosto de compartilhar com todos. E, a partir disso aí, eu fui recebendo revelações, insights, que foram se constituindo num caminho espiritual, um caminho espiritual, né? Um caminho a mais desses muitos que existem aí, né? Todos eles têm a sua contribuição, nenhum nem melhor nem pior que todos. Cada um, na verdade, é uma peça de um quebra-cabeças, em que a gente vai unindo essas peças. E cada um de nós tem a sua contribuição e, né, eu me senti, apesar das minhas imperfeições e limitações, que são grandes, né, o mundo espiritual, Deus, me concedeu essas revelações, que, antes de tudo, eu fui aplicando em mim mesmo. E conseguindo, né, realmente atingir uma coisa que eu acho que, infelizmente, poucas pessoas que eu conheço atingiram, né, que é um estado, não diria de iluminação, né, não me considero um iluminado nem um mestre, né, mas um buscador que chegou num ponto em que eu consigo viver no dia a dia um estado de clareza crescente, cada vez maior, clareza espiritual, de um amor a tudo e a todos também cada vez maior, de uma vida plena cada vez maior. Tá? Só que isso aí poderia ser suficiente para eu viver bem, mas Deus me deu essas revelações, tá? Que se manifestam em pensamentos que eu recebo, tá? Nesses últimos 30, 40 anos, né, principalmente, onde eu recebo mais ou menos 1.000 pensamentos por ano. Eu posso dizer que eu tenho uns 30.000 pensamentos que podem preencher uns 30 livros de 1.000 pensamentos cada um. Né? Falta Cláudio, realmente. Fala aí. você anota esses pensamentos quando vem? Você tem um caderno? Você já publica isso? Como é que você Pois faz? é, eu tenho um caderno, isso aqui é um caderno, um exemplo. Eu tenho, na verdade, uns, sei lá, centenas de cadernos, né? Que Certo. eu vou dando, né? Esses pensamentos que me vêm na hora, principalmente de manhã. Sim, Principalmente onde eu faço essa ligação com o sol, né? Onde tá, a minha mente está mais. É a maioria das pessoas mesmo, né? A hora de manhã, onde a mente está mais fresca, não está tão poluída, né? Do aham, inconsciente coletivo, do pessoal, né? Então é a hora que eu recebo esses pensamentos, né? Que coloca esses pensamentos que além desses pensamentos que eu pretendo editá-los, né? Eu estou digitando aos poucos, né? Então minha vida assim tem muitas solicitações, cabe a mim ter uma disciplina maior, né, de colocar esses pensamentos. Eu vou colocando nas minhas mídias sociais, né, no sim, Zap, no Facebook, né, aham. pequena parte desses pensamentos. É, Pequena parte. eu vejo as tuas publicações, elas são maravilhosas. Eu sempre digo assim, nossa, da onde o Cláudio conseguiu tudo isso, né? São insights assim maravilhosos, né? São frases fantásticas, né? Qual foi um dos pensamentos desses assim que realmente te marcou? Eu sei que foram vários, né? Mas fala um pensamento desses que realmente te marcou assim, que foi interessantíssimo para você, que foi revelador? Tens algo assim para nos dizer? Bom, é difícil, assim, num campo assim, né, de 30.000 pensamentos, né? Na verdade, é a percepção de que Deus é amor e que o amor é Deus. Sei. Essa, para mim, é a grande revelação, né? Deus é amor, o amor é Deus, mais do que Deus é amor, como já foi falado até no Novo Testamento, por Jesus, por João, é uma forma até, o centro é o amor. Então, na verdade, o amor é o caminho, é o remédio, é o começo, o meio e fim de tudo. Então, eu busco esse amor, busco ser um instrumento desse amor, né? Busco trazer esse amor, manifestar esse amor e ser esse amor. Então, esse para mim é o centro de todo o Sei. meu caminho, a Tá, você, essência do meu caminho.
Tá. Você falou que você teve assim vários caminhos espirituais, não é? Então eu penso assim um processo mais eclético, não é? Xamanismo, e depois plantas de poder, depois, né, várias outras coisas que surgiram para você. E isso foi um caminho válido? Qual foi o caminho que mais forte foi para você? Fala um pouco desse ecletismo espiritual, assim. Eu acho assim muito interessante como é que você conseguiu fazer sínteses disso tudo. Exatamente, é. Na verdade, assim, o caminho assim que mais mexeu comigo, tá? Assim, mais ou menos na metade, 30 anos atrás, assim, né? Tinha muito conhecimento teórico, né? Sabia muito de muitas coisas, tinha muita informação sobre todos os caminhos, mas o que me mexeu realmente, o que me mostrou que, na verdade, eu tinha muita informação e pouco consciência mesmo, foi o caminho da planta de poder da ayahuasca, tá? Sim. Que, ao Olha meu que ver, assim, um interessante. grande presente que Deus deu à humanidade, tá? Que faz parte dessa era espiritual que nós estamos vivendo, do processo de cura da humanidade, né? São vários elementos, três elementos principais. Um desses elementos é a natureza, e dentro da natureza, essas plantas que Deus criou por misericórdia, para serem usadas de forma correta, responsável, elas realmente, a pessoa não tem como duvidar da espiritualidade. Tá? Eu estou falando do uso correto, né? Que existe o Sim. uso incorreto como de qualquer coisa, né? Qualquer E alimento, como remédio. é, e como é esse uso correto, assim, que você recomenda? Porque muitas pessoas vão assistir ao nosso vídeo e têm interesse na ayahuasca, né? Porque é algo que está no inconsciente coletivo, mas o que é um uso correto dessa planta? Bem, primeiro que o objetivo, essa planta existe para nos acordar, tá? Ela para existir socialmente, né? Ela tem que revestir de uma roupagem religiosa. Então, existem rituais, né? Tudo isso para a segurança também da pessoa, tá? No caso, existem várias plantas de poder, tá? A mais forte realmente é a ayahuasca, junto com o cogumelo também é uma outra, tá? E então elas precisam de um contexto ritual, de um propósito correto, sério. Eu não quero tomar para ter visões, para ficar no barato, para ter sensações agradáveis, místicas. É encontrar a verdade de nós mesmos, sabemos quem nós somos. Então você tem que Sim, ter esse propósito, se conhecer, conhecer a verdade de Deus da vida, tá? Fazer um uso dentro de um espaço sagrado, de um contexto ritual, sob orientação de pessoas experientes, tá? E isso é o básico. Isso é o básico. Existem vários certo. caminhos, né, que usam a ayahuasca. Três Uhum. principais tradições, a do Santo Daime, da barquinha, vegetal, todas elas são válidas. Eu segui mais nessa do Santo Daime, que é a linha do mestre Irineu, né, um seringueiro negro que teve essa revelação, né? E é só que eu acho que mesmo em todos esses caminhos, nem todo mundo, mesmo dentro do contexto, usa de uma forma, é, aproveita plenamente essa planta. Para aproveitar plenamente essa planta, além desse uso ritual, você tem que ter uma disciplina de meditação, de autoobservação constante, senão o ego vai tomar conta. Qualquer religião, mesmo essa, você vai ter momentos de êxtase, de revelação, mas se você não trabalhar diariamente o ego, pela meditação, a autoobservação, o silêncio da mente, o ficar presente no aqui e agora. E eu recebi, faz parte da medicina que eu recebi, né? Que é válida para as pessoas que usam planta de poder, como para qualquer pessoa, é você ter essa ligação com o sol. O sol é um dos grandes remédios para despertar a humanidade. É o uso, é saber que o sol é o grande símbolo de Deus, do Cristo e do nosso eu superior, que está aí na nossa cara todo dia. Só que as pessoas, né, usam o sol, né, para se bronzear,
né, não percebe essa dimensão espiritual, certo. né? Então, é essencial as pessoas terem uma ligação com o sol diária, se possível, fazendo uma contemplação dele no amanhecer, que é a hora mais sagrada de todas, onde a luz vence a escuridão, tá? E você contemplando o sol, né, com essa visão, vendo o sol como um grande símbolo de Deus, do Cristo, do eu superior, do amor universal, da Trindade divina. O que é a Trindade divina? Sol, luz, vida e amor. Então, o sol tem essas três coisas e é um só, Certo. né? O calor, o amor. Então, você fazendo essa ligação, quanto mais você contemplar o sol, mais você vai despertar o seu sol interior que nós todos temos. Tá? Que é outra maneira de falar do Cristo. O Cristo é o sol, o grande símbolo do Cristo. Então, para você entender realmente a mensagem do Cristo, você tem que se ligar no sol. É. Tá? Cláudio, você falou há Cara, a pouco, meditação. você falou há pouco sobre as plantas de poder, no sentido de procurar se conhecer e saber quem a gente é, quem nós somos. Dentro dessa sua trajetória, você já conseguiu responder essa pergunta, quem somos nós? Essa é uma pergunta que não termina nunca de ser respondida. Tá? Porque, na nossa essência, nós somos um com Deus. E Deus é tudo e todos. Então, quando é que eu vou conhecer tudo e todos? Né? Eu espero que eu nunca conheça tudo e todos, porque senão seria o fim. Né? Deus não tem fim. Né? Um dos atributos de Deus é ele ser eterno, infinito, e isso é ótimo. Sempre a gente vai poder ter mais consciência de quem é Deus, de quem é o outro, de quem somos nós. Né? Então, eu posso conhecer essa parte de Deus que sou eu, mas se eu não conhecer essa parte de Deus que é você, esse autoconhecimento está incompleto. Você, Né? Para eu me olha que conhecer, eu tenho que conhecer interessante. você, o João, Sim, a Maria, né? O anjo, o demônio, que tudo sou eu. Né? Então é um processo que não termina nunca. Agora, tem etapas. Né? Etapa quando a gente para de se identificar com o corpo físico, com o nosso ego, com a nossa personalidade exterior. Você sabe quem você não é. Né? Então, sim, isso aí eu posso dizer que eu já cheguei nesse ponto. Eu sei que eu não sou o Cláudio, que é esse corpo físico, que é um instrumento, né, que a minha alma e meu espírito usa para se manifestar, né, e enriquecer a criação de Deus. Né? Então, sim. né, nós temos que enriquecer a criação. Né? Deus vai ficar mais rico quando a gente manifestar a nossa divindade. Tá. Sobre essa tua trajetória de buscador, o que mais você pode acrescentar para nós aqui? Porque está muito interessante essa nossa entrevista aqui, está muito bom. O que mais que você tem aí nessa tua jornada aí? Fala para nós aí. Bem, eu fui recebendo, né, esses pensamentos que fazem parte de toda uma cosmovisão, que tem uma parte de uma filosofia mística, Sim, né, que fala sobre Deus, o universo, o homem, né? Tem uma medicina da alma, né, que eu chamo de medicina Sol, Lua, Estrela, que são esses três grandes remédios, né? Onde a minha mentoria, né, é um dos instrumentos em que eu aplico essa medicina da alma, tá? E tem uma filosofia da história totalmente espiritualista, tá? Que não é nem baseada em crenças religiosas, nem numa visão materialista, né? Como, né, muitas pessoas tendem a ver, né? E pessoas até religiosas, estudos, mas que entram em contradição realmente, né? Não percebem que você não pode explicar a sociedade, a matéria e o homem sem levar em conta a dimensão espiritual. Tá? Então, qualquer visão que nega isso está incompleta ou totalmente equivocada. Isso faz parte da confusão do mundo que a gente vive. Né? O mundo, a meu ver, né, está passando uma transição onde as forças negativas ou evolutivas estão muito fortes, levando a uma loucura, né? Loucura política, loucura sexual, loucura religiosa, né? Onde as pessoas fazem o contrário daquilo que acreditam, sem perceber, uma chamada dissonância cognitiva.
Então, faz parte da, da minha missão, né, contribuir um pouco para levar uma palavra de sanidade, de luz, tá? E contribuir para essa transição, né? Onde, na verdade, o bem já venceu, o amor já venceu, mas precisa se manifestar. Isso pode durar mais ou menos tempo, ser mais ou menos doloroso, vai depender da nossa participação, né? Da participação Sim, de cada um. Tá? tá ok. Você me falou que você recebeu um nome espiritual, né? Que você Exatamente. recebeu recentemente um nome espiritual. Fala para nós um pouquinho qual é a importância, né? Por que usar um nome espiritual? Qual é o seu nome? Dá para revelar ou é Não secreto? Como dá é para que é? falar. Fala para nós. Isso, esse nome, na verdade, eu já recebi alguns anos atrás. Foi depois de um workshop que eu fiz com um xamã equatoriano, tá? Que fez uma iniciação, né, no caminho do arco-íris, lá dentro dessa tradição que ele Sim, estava levando. No dia seguinte, eu fiz a minha cerimônia de saudação do sol na praia, né, que eu faço normalmente na praia, quando o tempo permite, né? Eu acordo de madrugada, né? E vou lá às 6 horas da manhã, né, mais ou menos, né? Ver se na sexta eu fiz isso durante 20 anos. Atualmente eu já Uau, flexibilizei mais isso, mas essa ligação com o sol é diária, permanente, né? Bem, então eu recebi a primeira parte desse nome espiritual, que é Rama Inti. Depois, um tempo depois, veio a terceira parte, Rama Inti Ram, né? São 3 palavras, cada uma tem 4 letras, né? E cada um tem um significado. Rama é o nome daquele deus hindu, Rama, né? Um dos avatares, sim. né? De Vishnu, né? E tem uma história muito interessante, mas também pode ser amor ao contrário, amar ao contrário, né? Uhum, Inti é o deus Sol, né? É o pai Sol, Tata Inti, né? Dentro da tradição andina, né? Tem Pachamama, uma mãe terra, e pai Sol, Tata Inti. Então tem a ver com o Sol, que realmente tem a ver com esse meu caminho, né? E Ram, né? Na verdade, é uma terminação, é um prolongamento desse nome, né, onde está enfatizado um mantra, né, Ram, né? Então, esse nome, na verdade, é porque todo mundo tem um nome espiritual, só que nem todas as pessoas têm acesso a esse nome, certo. tá? Somente quando está aqui encarnado. Aqui encarnado, só algumas pessoas têm acesso, né? Tiveram o merecimento de receber essa revelação. Lá no mundo espiritual, né, superior, no céu, né, todo mundo se transforma um anjo e tem um nome espiritual. Você tem, eu tenho, só apenas eu recebi, né? Você ainda não, mas vai receber. Se não receber aqui, vai receber do outro lado, né? O nome de batismo é o nome de batismo, né? Desse corpo, desse ego, né? É o nome da nossa alma, tá? E na Sim, verdade, isso aí tem na tradição espiritual existe vários personagens, né? Que receberam nomes, né? Por exemplo, Abraão era Abrão, né? Virou sim, Abraão. Jacó virou Israel, né? No Novo Testamento, né? Simão virou Pedro, Saulo virou Paulo, né? Então o Raginice virou Osho, né? Mais sim. modernamente, né? Então, na verdade, isso indica uma graduação espiritual, tá? Uma graduação espiritual, né? Uma confirmação da missão. Então, agora eu recebi autorização de utilizar, junto com o meu nome de batismo, Que Cláudio José bom. Miranda, entre parênteses, Ramain. Isso. Eu recebi também o meu nome espiritual de um mestre iluminado, né? Que é Pema Sim, Ranjit Dorje, né? Mas eu não tenho utilizado esse nome, não, assim, né? Só em algumas situações especiais, assim. Mas realmente por que é, que
por que que a gente deve usar um nome, por que usar um nome espiritual? Dá uma razão para isso. Não, vou falar, mas antes, realmente, essa é uma outra forma de você receber. Você pode receber por revelação direta, ou um mestre espiritual realmente dá para você. Né? No Sim, caminho Hare Krishna, todo mundo recebe o nome ligado à tradição védica, né? sim, Vários caminhos orientais recebem realmente o nome espiritual e é válido. E esse nome, na verdade, dá um empoderamento espiritual, conecta você com a sua missão, né, e com a sua alma, sim. né? Tá? Então, isso fortalece o seu trabalho. Tá? Muito bom. Uhum. E agora, você tem uma cosmovisão assim muito muito eclética, não é? Eu fico muito admirado como você conseguiu juntar tudo isso, né? As questões do sol, as questões, né, das plantas, as questões xamânicas, o próprio Cristo, né? Teu trabalho em cima do Evangelho, etc. Eu acho assim isso realmente muito muito admirável, assim, né? Então, fala assim de novo para nós, quais são as principais referências assim dessa tua cosmovisão? Bem, eu tenho a minha principal referência é Jesus, tá? Mas esse Jesus não é só o Jesus que está contido na Bíblia, não é um Jesus católico, nem ortodoxo, nem protestante, nem espírita, tá? É um Jesus que faz parte da minha meditação pessoal relativa a ele, da minha devoção pessoal, e é um Jesus também, eu recorro a um determinado evangelho que é, infelizmente, pouco conhecido, mas vai ser cada vez mais, que chama Grande Evangelho de João. Tá? São 10 volumes, do qual esse Evangelho de João, que é um dos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, seria apenas um resumo desse que seria o Evangelho completo, onde Jesus fala na primeira pessoa, em 10 volumes, cada volume com 500 páginas. São 5.000 páginas, onde Jesus explica tudo que a gente precisa saber e mais alguma coisa. Tá? Então, e para mim, a mensagem principal desse Jesus, né, que eu encontrei não só pelo estudo, mas pela prática do seu ensinamento, pela experiência mística da planta de poder, que me faz sentir a presença dele, né? Pelo esse trabalho do sol, que desperta o sol e ele dentro de mim, né? O ensinamento base é a busca do renascimento, né? Do segundo nascimento, Sim, tá? Isso para mim que é essencial, que muita gente esquece, né? Se limita a frequentar determinado culto, a repetir os ensinamentos dele, né? Mas isso, na verdade, é totalmente secundário, né? Bem, certo. e outras referências que eu uso, né, são os principais mestres, né? Que Jesus é o principal, também Buda, Krishna, Lao Tse e mestres contemporâneos, como principalmente o Osho, que me despertou, né, trouxe muito essa importância do autoconhecimento, da meditação, o Eckhart Tolle, com essa questão do poder da agora, da atenção plena, do ficar presente no aqui e agora. Esses são os principais. Também inclui Krishnamurti, Yogananda, Sri Aurobindo foi muito importante também, o Rudolf Steiner, Samuel Aun Weor, Curso em Milagres, o Caminho do Patchwork, da Eva Pierracos, tudo isso me ajudou muito, mas os principais são esses. Mas o principal mesmo foi as revelações que eu fui recebendo, que foram fazendo uma síntese disso, onde tem essa filosofia mística, tá? Que eu poderia dizer que tem um ponto básico, que é Deus existe, Deus é o único ser, ou seja, só Deus existe. Então, essa questão de acreditar ou não em Deus se torna totalmente supérflua, porque só Deus Sim. existe, né? Então, tudo são manifestações desse único ser, inclusive nós, tá? E Deus é amor e o amor é Deus. E a face humana desse Deus que é amor é Jesus, né? É o Criador que se manifestou como criatura para todo o universo,
para todos os planetas onde existe vida, no universo material e no universo espiritual também, né? Uma manifestação de amor suprema, onde esse ser que é tudo aceitou se manifestar dentro de um corpo limitado, aceitou ser crucificado para demonstrar o poder do amor e servir de exemplo para todos nós. Sim. Cláudio, E, dá para você falar novamente um pouco sobre o Evangelho de João? Porque João foi digamos, o discípulo mais místico, né, de Jesus. Ele não foi tanto quanto Mateus, Marcos e Lucas, ele foi diferente, né? E aonde a gente encontra esses volumes, esses que você falou, isso é físico, algo acessível? não, não, esse grande evangelho está disponível, eu li, né? Qualquer pessoa pode adquirir, ele é disponível na internet gratuitamente, e tem grupos que dão o livro físico, você só paga o frete. Tá? Depois Sei. eu posso dar, né, os contatos, né? Mas você procurar na internet, obras da Nova Revelação, Grande Evangelho de João, ou então o instrumento, o escrivão que recebeu, canalizou essa obra, que é um austríaco chamado Jacob Lober. Essa obra foi recebida pela voz interna, não é psicografia, né? Nenhum espírito pegou a mão dele, não, ele era um músico, um cristão devoto, e custou uma voz, para tudo escreve o que eu vou ditar para você. Então ele abriu mão toda a vida dele e começou a receber essa obra enorme. Esses 10 volumes é o principal, mas teve outras obras menores e menores, onde Jesus fala na primeira pessoa. É. Então, um grande presente que foi dado à humanidade. Então, João, né, é o discípulo mais amado. Não é que Jesus amava mais, mas ele amava mais. Né? Olha só que Então, interessante. Aham. então, ele se abriu mais. Porque Jesus ama, como Deus, ama igualmente todos, não tem preferido. Mas quem ama mais ele, recebe mais ele. Né? Então, então Então, por nós isso, precisamos aprender a amar, né? A humanidade está precisando saber amar, não é, Cláudio? Ah, exatamente, esse é o grande problema da humanidade. A gente sofre porque não sabe amar. Tudo que eu sofri na vida é porque eu não sabia amar. Tá? Ainda amo pouco ainda, né? Né? Por eu não saber amar que eu sofria espíritos obsessores, que eu não amava eles, tem que amar, né? Amar os nossos inimigos, amar quem nos faz sofrer, né? Não é fácil, mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho. é. Né? O caminho é o do medo e do ódio, que nos separa, nos divide e nos leva à morte, ao sofrimento cada vez maior. Agora tem um livro aqui também que é muito usado, assim, muito conhecido, né? Que foi psicografado também por Jesus, que é um curso em milagres, não é? Sim. Eu acho assim que ele é um livro extenso, né? Tem 700 e poucas páginas. E ele é muito rico também, né? Muito rico. Ele traz assim a questão espiritual de uma forma muito direta, né? Eu achei muito legal assim. Você Eu conhece esse concordo, livro? eu conheço, assim, mas ainda não li todo ainda, né? Eu li Sim. vários pedaços dessa obra, todos eles maravilhosos. Eu diria que, inclusive, que esse livro, junto com outros, eu diria que fazem parte do Novíssimo Testamento. Né? Opa, Então, uma das coisas que eu recebi são essas três eras espirituais da humanidade. Cada uma tem as suas características e contribuições. Né? A primeira era, né, é a era do Pai, né, trazida por Moisés, principalmente, onde Deus é apresentado como um juiz que traz justiça. Né? sim, Depois veio a era do Filho, que é trazida por Jesus, onde Deus é apresentado como um Pai amoroso e, consequentemente, nós, todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Né? E agora a gente estaria entrando na era do Espírito Santo, onde vai ser, entre outras coisas, né, vai ter a segunda vinda de Jesus, que é uma vinda espiritual, que é, na verdade, a revelação da essência do seu ensinamento e a multiplicação
dos renascidos. Tá? Então, vai ver, né, segundo eu recebi, 144 mil iluminados. Esse vai ser o ponto de ebulição que vai colocar a humanidade numa nova era de primavera espiritual. Estamos chegando lá. Cada um de nós possa fazer parte disso. Mas ele não precisa também se iluminar, tem que entrar nessa onda, né? Entrar nessa egrégora, né? Que é Sim. a era do Espírito Santo, onde vai ser revelado mais explicitamente a face feminina de Deus. Não é só Deus Pai, é Deus Mãe, manifestado na natureza, em vários arquétipos e personagens, como a Virgem Maria, Kuan Yin, né? Ísis, né? E em todas as mulheres, né? Em todas as mulheres. Né? Se existe mulher, porque Deus também tem uma face feminina, senão seria todo homem. Né? Então, Sim. mas só que né, não ia ter muita graça. Né? Então, só que essa face masculina teve que predominar em função da cultura patriarcal, que teve que existir, que é necessária, mas que é limitada. Né? Foi necessária. Né? Agora, não vai ter matriarcado também, que também é um desequilíbrio. Né? Agora a gente vai ter uma era patrimatriarcal ou matripatriarcal, né? Onde a gente vai ver o sagrado masculino, o sagrado feminino, cada mulher vai ver cada homem a manifestação do Pai Divino, cada homem vai ver em cada mulher a manifestação da Mãe Divina. Tá? É uma característica dessa era do Espírito Santo. Tá? Cláudio, você fala também, eu lembro que você já falou uma vez também, sobre as etapas de evolução do homem, as quatro etapas da evolução, evolução da humanidade. Dá para você explorar esse assunto um pouco aqui para os nossos ouvintes? Sim, perfeitamente. Bem, essas quatro etapas da evolução do homem não é uma coisa original, faz parte até de uma tradição do hinduísmo, que o Osho até aprofunda bem isso, Sim, que essas quatro etapas são o seguinte, que depois eu transplantei isso para quatro etapas da história humana. Tá? Há uma correspondência. Então, a primeira etapa vai do nascimento até mais ou menos os 7 anos, é a etapa do autoafetividade, né? Onde que o bebê só ele existe, tudo é para ele, né? É uma etapa necessária, né, da evolução humana, tá? Dos 7 a 14 anos, mais ou menos, né, é a segunda etapa. Seria a etapa homoafetiva, não é homossexual, homoafetiva, onde a criança descobre o outro. Só que, primeiramente, ela se liga a pessoas do mesmo sexo. Né? Os meninos vão andar com os meninos, as meninas com as meninas. Tá? Há uma homoafetividade. Né? E não há nada de errado nisso. Né? Na verdade, a gente poderia dizer que o homossexualismo são as pessoas que ficaram nessa etapa, tá? Que antecede a terceira etapa, que começaria mais ou menos 18 ou 21 anos, que é a etapa da heteroafetividade, tá? Onde você aprende a amar o diferente. sim, Tá? Então, no primeiro, você ama a si mesmo. Né? Pessoas que ficam presas nessa etapa são mais ou menos os autistas, os psicopatas, tá? Né? São pessoas que ficam presas, né? Eu. Né? A segunda etapa, você ama o igual, já é um passo à frente. Né? É uma ampliação da capacidade de amar. E a terceira etapa é uma ampliação maior ainda. Você aprende a amar o diferente, que é o grande desafio do amor. O grande desafio do amor. E tem a quarta etapa, é a etapa do amor universal, que pode acontecer em qualquer momento da vida, tá? Onde a pessoa faz o casamento interior, né, da sua polaridade masculina e feminina. Aquilo que antes estava fora,
né, passa a estar dentro, né? Porque o homem ele representa a polaridade masculina de Deus, que é a sabedoria. A mulher representa a polaridade feminina, que é o amor, Sim, tá? Então, na verdade, o homem que se atrai pela mulher, a mulher pelo homem, eles estão buscando, a mulher busca a sabedoria, representada pelo homem, e o homem busca o amor, representado na mulher. Só que, infelizmente, a maioria dos homens não manifesta essa sabedoria, nem a mulher o amor, né? Está todo mundo ainda, né, buscando, né, ainda no amor ainda humano, limitado, na sabedoria ainda mental, né? Então, aquelas pessoas que conseguiram fazer esse casamento interior atingem o renascimento, a iluminação e entram nessa quarta etapa, que alguns iluminados, esses mestres todos, sim. alcançaram. Olha que E interessante. agora, na Ah, relação à humanidade, né, isso aí é uma coisa que eu recebi, a revelação que eu recebi, nós temos também essas quatro etapas. A primeira etapa seria da pré-história até 3000 antes de Cristo, onde são fundados os primeiros grandes impérios, criação do Estado, das leis. Então, essa primeira etapa equivale à etapa do predomínio total da barbárie, lei da selva, que equivale a esse ego, né, ainda selvagem, corresponde à infância do ser humano, né? A segunda etapa seria de 3000 antes de Cristo, né, fundação, né, Império Egípcio, Sumérios, Hindu, Chinês, né, que é, deveria terminar em 2012. Por que 2012? Aí tem a ver com o calendário maia, que é um calendário assim muito sofisticado, né, que estabelece eras espirituais, né? E 2012 é o final de um ciclo de 12.000 anos, né? E então deveríamos estar entrando na terceira etapa da evolução da humanidade, onde deveriam essa segunda etapa é a barbárie recua e começa a predominar a civilização, né? A lei, sim, família, moral, as religiões, né? Onde é uma mistura de barbárie e civilização, né? Então, tanto a religião, então, instrumento de civilização, como de barbárie, fanatismo, inquisição, né? Todas as instituições misturam um pouco isso, nessa etapa que a gente está vivendo. A gente deveria estar entrando agora numa era de predomínio maior da civilização, tá? Só que as forças negativas estão atrapalhando essa transição. Tá? Daí a importância da colaboração, da contribuição de cada um de nós para vencer essas forças negativas que querem impedir que a humanidade entre nessa terceira etapa e que ela antecede, é uma etapa onde a civilização predomina, onde as pessoas vão não fazer ao outro aquilo que não querem que faça a si, que antecede a quarta etapa, que é uma etapa superior, onde as sim, pessoas vão procurar fazer ao outro aquilo que querem que fazem com ela, tá? Já é uma etapa superior, né? Onde a gente pode ter um governo mundial, a humanidade vai ser uma família só, não vai ter mais nações, nem exército, nem guerra, tá? Mas essa terceira etapa é uma etapa ainda de coexistência pacífica, né? De acabar com as guerras, de haver colaboração entre as nações. Só que a gente não conseguiu isso ainda, né? Estamos vendo guerra, né? Cláudio, Predominando. deixa eu te perguntar um pouquinho assim. Você fala das forças negativas, né, que estão impedindo essa evolução e tal. O que são essas forças negativas na realidade? O que que são? Como é que você caracteriza? Como é que eu consigo entender isso? Bem, vamos entender ao mesmo tempo o que são as forças positivas e o que são as negativas. Sim, Que, na verdade, uma vai ser o contrário da outra, né? É o que eu estabeleço, que, na verdade, a humanidade deve se pautar por 5 princípios universais básicos. Quais são eles? Verdade, vida, amor, paz e liberdade. Então, na verdade, a gente pode aprofundar muito isso, né? Eu nem sim, coloco Deus, mas, na verdade, Deus está implícito em todas essas 5 características,
né? Porque eu não quero excluir ninguém, né? Que eu sou colocar Deus, vou estar excluindo aqueles que não acreditam em Deus. Mas para mim, se a pessoa tem amor, valoriza a vida, né? É o que importa. Ela já está com Deus mesmo não acreditando, né? Sim, Então isso não pode ser um critério, né? Então esses 5 princípios devem nortear a humanidade, né? E não determinada crença religiosa ou política. Qualquer pessoa deve confiar e buscar realizar em si, na sociedade, esses 5 princípios. Isso seriam os princípios da civilização, os princípios sim, evolutivos. Tá? E os princípios involutivos ligados à barbárie é o contrário disso. Né? O contrário da verdade é mentira. Mentira, as falsas crenças, como a negação de Deus, o materialismo, né? Só a matéria existe. Né? Além das mentiras mesmo, né? Fake news, né? Isso engloba uma coisa muito grande. Né? Implica também, né? A verdade é ciência, mas é também a visão holística, onde a ciência tem um todo maior. Né? Então, a mentira é tudo aquilo que nega, é a ilusão, né? Do mundo. Né? O outro, a vida o contrário da vida é a morte. Né? Tudo aquilo que favorece a morte, né? Né? Onde tem aí também tem a guerra, a eutanásia, né? A pena de morte, né? Tudo que enfraquece a vida e valoriza a morte, forças involutivas. Todas as positivas com as negativas estão ligadas, são correntes no mesmo elo. Na outra, o amor, o contrário do amor, é o medo e o ódio. O contrário do amor não é só o ódio, não. Porque o ódio existe porque existe o medo. A verdadeira negação do amor é o medo. sim. Né? Que nega a Deus, né? Você nega a si mesmo, tá? E faz com que você odeie. Você só odeia porque tem medo. Tá? Só que você reprime esse medo, né? A coraça de todos os que têm ódio. Né? O meu inimigo, eu odeio ele, mas na verdade você tem medo dele. Porque aquilo que é diferente de você te ameaça, você não consegue incorporar. Então você prefere odiar porque tem medo. Então temos o ódio e o medo e o ódio. Depois tem a paz, o contrário da paz é a guerra. Né? É guerra em todos os sentidos, não é só guerra militar, não. Né? Guerra religiosa, guerra política, guerra cultural, né? Guerra familiar, né? Guerra econômica. Né? Esse espírito da guerra tem que terminar. Tem que terminar. Né? Isso é uma Cláudio, manifestação da igreja. assim, ó, eu, E da aqui, licença... o quinto, só te terminar aqui, o Ah, tá, quinto pois não. é o da liberdade. O contrário da liberdade é a escravidão e a tirania. E essa liberdade, no sentido moderno, deve ser entendido como democracia. Né? E eu vejo democracia, isso tem a ver com a minha nova visão da história e da política. Democracia não é para ser vista como um regime político, onde tem eleição, divisão de poderes. Né? A democracia, para mim, é a expressão política do amor ao próximo. É uma forma de convivência social, antes de tudo, onde você vê as pessoas que pensam diferente de você, não como inimigo a ser odiado e eliminado, mas como, no máximo, na pior das hipóteses, como adversário, que você vai conviver, né? E dentro, né, de um jogo, numa sociedade de tolerância, né, você vai disputar, né, a prevalência das suas ideias sobre as outras, né, tanto em todos os níveis, científico, religioso, político, social, né, onde errando e acertando as pessoas vão encontrando, né, o bem comum individual ao mesmo tempo. Então, a questão, por exemplo, a questão da política, ela está ligada também à espiritualidade, pelo que eu entendi, não é? Com certeza, com certeza.
né? Muita gente fala que o espiritualista não deve ligar para a política. Ele pode até não ser a preocupação principal dele, que, na verdade, a tarefa principal de todos nós é acordar, se iluminar. Tá? Essa é a principal contribuição que a gente pode dar para um mundo melhor. Mas, né, a gente vive num mundo onde tem o erro e a gente não pode se omitir, né? Tá? Então, e existe muita confusão nesse mundo em relação a isso, né? Então, falta uma síntese, porque se Deus é tudo, a gente tem que incluir tudo. Se Deus é amor, tudo tem que ser feito com amor, inclusive a política. E a política não é feita com amor, é feita de uma forma excludente. É o meu lado contra o seu lado. No fundo, é uma coisa ainda muito maniqueísta e infantil, né? Um resquício ainda da pré-história. Que dentro dessa minha visão, tem os 3 T's: território, tribo e totem, né? Território é o lado animal, né? Todo mundo, né, ainda tem, né? A tribo também tem, né, os clãs, os rebanhos, né? As pessoas se dividem, né? Que o ego, né, precisa disso para se sentir seguro, né? O ego tem medo, então ele precisa do território, que não é só físico, território cultural, a tribo, e o totem, que é aquela religião, aquela crença, que pode ser religiosa, que pode ser ideológica. Então, na verdade, a gente tem que buscar um caminho que inclui tudo. Por isso que eu questiono os conceitos de direita e esquerda. Ao meu ver, a grande divisão não é direita e esquerda, é entre democracia, nesse sentido que eu defini, e autocracia, tá? Que tem a ver com a barbárie, né? Que tem a ver com você querer impor sua visão ao outro, a visão religiosa, política. Então, a gente encontra, né, tem esquerda democrática, esquerda autocrática, que felizmente está predominando no mundo, né? E esquerda, tem direita democrática e direita autocrática, que quer impor sua visão do mundo também, Também. onde tem uma Uhum. incoerência entre meios e fins. A pior filosofia do mundo é achar que os fins justificam os meios. Então, você tem, e na verdade, a gente tem que encontrar uma síntese, tem que ter essa coerência, não importa qual é o fim, né? A esquerda quer um mundo igualitário, com justiça social, mas como é que você vai um mundo mais fraterno, pregando o ódio, a divisão e a guerra e ditadura, e a direita quer Deus, quer pátria, é, quer família, mas Família. como é que você vai defender tudo isso, também pregando ódio, querendo guerra religiosa, né? Então está todo mundo, na verdade, os fins são diferentes, mas a maneira de fazer política é praticamente a mesma. Praticamente tem Certo. né? Você Uhum. é povo versus elite, o meu povo é contra aquela elite, né? Para a esquerda, a elite são a burguesia que fede, né? De olho azul, né? Tá para a direita são os comunistas, os globalistas, né? Então você tem um líder que é o salvador da pátria, o salvador do povo, que você venera, não questiona, passa o pano em tudo que da sombra desses líderes, né? Porque na verdade todo mundo tem ego, e o político que tem egos maiores, né? E fazer a política como guerra. Não pode ter a política como guerra, né? Tem que ser como tolerância, né, e respeito à diferença, onde todos se enriquecem. Então, ao meu ver, a grande solução para isso, a própria anatomia humana resolve essa questão de direita e esquerda. Eu não tenho que escolher um ou outro, tem que ter o melhor de cada um. Então, sabe qual a trilogia da Revolução Francesa? Tem uma síntese ótima, só que não foi aplicada realmente, né? Nela como um todo. Quais são as 3 lemas da Revolução Francesa? Né? Liberdade, igualdade Liberdade? e fraternidade. Então, na verdade, o nosso corpo humano vai dar a solução. Nosso corpo humano tem um braço direito e um braço esquerdo. Então, qual é o braço direito? É o braço da liberdade.
dessa direita, que valoriza a liberdade, valoriza o mercado, e tem o braço esquerdo, valoriza a justiça social, a igualdade e o Estado. Então tem que ter mercado, tem que ter Estado, tem que ter liberdade e tem que ter responsabilidade social. Não tem que escolher um ou outro. Né? Escolher um ou outro é você escolher ser uma neta da direita ou uma neta da esquerda. Temos que ser um ser humano integral. Mas o principal disso, que tanto a mão direita quanto a mão esquerda, elas são instrumentos do quê? Do coração, da fraternidade, onde tem um amor. Por isso que o coração está no centro e tem um braço na mesma altura do coração. É para, né, a gente buscar liberdade com amor, justiça social com amor. Então, isso que falta é isso, né? As pessoas falam em desigualdade, mas existe a desliberdade e a desfraternidade, né? Então, essa que a gente tem que buscar essa síntese, que eu chamo do caminho do centro, o caminho do meio, caminho do meio. Na verdade, é o caminho do meio, a terceira margem do rio. Esse é o ponto, né? O caminho do meio É, é o ponto do equilíbrio, né? o ponto de equilíbrio. E Agora, Cláudio, fora desse caminho não tem salvação. A direita nunca vai vencer a esquerda nunca vai vencer a direita, a não ser que haja um banho de sangue em que um elimina todos os outros. Então, se você não encontrar esse caminho do meio, vai acabar muito mal a história. Tá? pois é, Cláudio, você é uma pessoa assim tão culta, com tanto trabalho espiritual, com tantas sínteses maravilhosas, né? Você nos brindou realmente aqui com uma sabedoria ímpar. E eu queria te perguntar assim, você faz atendimentos a pessoas, né? Você faz atendimento psicoespiritual. Então fala como que você faz um atendimento psicoespiritual. Fala um pouco sobre isso. Tá, vou falar. Né, eu me formei como mentor, né, no seu curso, no Instituto Ouros, né? E a partir daí, né, eu apliquei, né, aprendi muito com os instrumentais, né, que me foram oferecidos, né? Mas criei essa mentoria psicoespiritual, que inicialmente ele é um atendimento individual, né, Sim, onde eu utilizo, né, aquilo que eu acho que os três principais atributos que um bom mentor deve ter, que é um estudo diversificado do ser humano, né, que eu tenho nesses 50 anos de busca, uma experiência de vida diversificada, que eu também tenho, de riqueza, pobreza, solidão e companhia, né, saúde e doença, né, e intuição desenvolvida, né, coisa que foi também despertada, né, por todo esse caminho espiritual, de meditação, de contemplação de sol. Então, eu coloco essas três coisas a serviço da pessoa que me procura. Essa pessoa que me procura, né, eu faço uns pacotes, geralmente de 4 atendimentos, com possibilidade de atendimentos avulsos também, onde a pessoa coloca suas questões, eu escuto, a minha intuição ela se manifesta na hora, mas eu também recebo aquilo e no dia seguinte eu faço a minha meditação matutina, onde me vem uma série de insights, em onde eu dou uma devolutiva para a pessoa no nosso encontro seguinte. Além disso, eu ofereço para a pessoa, né, chamamos de bônus, assim, né? Eu ofereço elementos que ajudam o autoconhecimento ao nível da alma, assim, né? Que o mais profundo é só a própria pessoa através da meditação, né? Mas que seria o signo xamânico da pessoa, ajuda a pessoa a ter um sim. autoconhecimento, tá? Do xamanismo norte-americano, né? São 12 animais, né? E eu ofereço também uma coisa que pouca gente conhece, que é a síntese do zodíaco, do horóscopo ocidental com o chinês. Então, são 142 signos. Então, dá um detalhamento muito grande da pessoa, que é a combinação do ocidental com o chinês. E ofereço também, através de um teste que eu aplico, a tipologia da pessoa no Enneagrama, que é um sistema, né, que já teve até apresentações aqui, né, no nosso grupo Sim. aí, né,
são 9 tipos humanos, né, que oferecem é uma ferramenta de autoconhecimento muito boa, né? Então, eu faço um teste onde a pessoa descobre qual é o seu tipo principal e, junto com isso, eu dou o remédio floral para a pessoa, né? Né, existem os remédios florais desenvolvidos pelo Dr. Bar, que trabalham o nível emocional e ajudam muito o processo de cura, tanto físico quanto emocional da pessoa. Então, isso eu ofereço no meu atendimento individual. Agora, eu estou abrindo para um outro tipo de mentoria, junto com essa, é uma mentoria temática. Por exemplo, tem uma pessoa que me procurou que quer que eu apresente, né, coisas ligadas ao ensinamento de Jesus, ao cristianismo místico. Por exemplo, ela queria saber sobre os 7 sacramentos, no sentido interior dos 7 sacramentos. Então, eu apresentei, preparei uma mentoria, né? Essa é uma pessoa que busca espiritualmente, né? Não quer esse trabalho, ela se trabalha internamente. Eu até atendi ela assim pessoalmente, né? Mas agora ela está mais preocupada com essa parte mais teológica, espiritual, o que obriga a pessoa a se trabalhar também, tá? Porque não são Sim. apenas informações, né? Os 7 Essa, sacramentos são 7 da espiritualidade. Então, eu ofereci essa mentoria. Então, a pessoa, não, me fale sobre o renascimento, sobre o segundo nascimento, me fale sobre o ensinamento de Jesus, sobre o Evangelho. Então, a pessoa quiser uma demanda específica sobre uma área da espiritualidade que eu conheço, eu preparo o encontro, geralmente se dura uma hora e meia, dou material para a pessoa se aprofundar. Então, essas são as 2 mentorias que eu ofereço para a pessoa. maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É assim, fantástico. Parabéns por esse trabalho aí, né? Realmente está muito bonito. Quem são as pessoas que devem te procurar? São aquelas pessoas que estão buscando realmente um sentido maior de vida, não é assim? Exatamente, eu coloco sempre que essa é uma mentoria para Sim. buscadores, né? Que estão enfrentando limitações, têm dúvidas, dificuldades ao nível espiritual, né? Porque nada está desconectado, né? O que a gente sofre, né? Dificuldades financeiras, relacionais, pessoais, né? Tem a ver com a nossa ainda limitada ainda autoconhecimento, conhecimento das leis do mundo espiritual, né? Então, na medida que a gente tem acesso a esse conhecimento, essas leis, e coloca em prática, né, a vida da pessoa vai melhorando em todos os níveis, A, pe- material, familiar, cultural e espiritual. a pessoa te encontra como? Através do teu WhatsApp, é isso? Qual é o teu WhatsApp? É 21 996 480537. E importante que a pessoa Repita, pode repita, marcar repita um de novo, encontro. repita novamente. Vou repetir: 21 996 480537. Tá? Tá ok. Pode entrar também pelo meu Instagram, que é arroba, é, até agora até esqueci, José Miranda, depois eu até coloco aí. Tá. E tem o meu Facebook, Cláudio José Miranda, mas o principal é o WhatsApp mesmo. Mas eu queria salientar o seguinte, que a pessoa pode me procurar para conversar comigo sem curso, sem compromisso. Não, eu quero que Certo. você me fale mais, como é que é essa sua mentoria, aí eu explico. Aí, se a pessoa ficar interessada, a gente marca, combina um pacote de tantos atendimentos que a pessoa queira. Tá ok. Olha, eu queria te agradecer muito, né, por essa conversa, por essa elucidação, né? É algo assim, um caminho maravilhoso que você trilhou. Acho que é um presente divino que você teve, não é? Eu acho que as provações, o caminho escuro né, a noite escura da alma, aquilo foi algo assim que realmente te elevou e que te trouxe todas essas revelações. Assim, eu fico muito feliz, né, por ter uma pessoa assim que tem esse discernimento como você tem agora, né?
Então, nós vamos encerrar e eu gostaria que você desse uma palavra final, assim, né, para quem está nos ouvindo, assim, uma mensagem final curta para a gente encerrar. Bem, primeiro, agradecimento novamente essa oportunidade de poder expor tudo isso que eu estou recebendo. E o que eu gostaria de dizer é que, na verdade, antes de tudo, eu me considero um irmão de todos, que apenas quer compartilhar o que tem de bom que ele está recebendo. E todos aqueles que me procurarem, independente de querer ter algum atendimento ou não, eu estou à disposição de todos aqueles que me busquem, que acham que eu posso dar alguma contribuição. Tá? Quem me Ok, procurar vai estar não só me ajudando, mas ajudando tá essa missão de certo. trazer égora, tá? Dessa revelação da era do Espírito Santo, que eu também falo que é a igreja invisível de João, que não deu para falar muito sobre isso, mas de repente em outra oportunidade eu vou falar, que faz parte dessa era do Espírito Santo, que é essa igreja invisível, da qual eu sou um colaborador para fazer ela se manifestar aqui. E eu estou à disposição de todas as pessoas que quiserem conhecer mais sobre isso e sobre tudo isso que eu falei. Basta me procurar, Certo. tá? Eu estou à disposição. Tá bom, muito obrigado. Encerramos aqui. Agradeço a audiência de você e espero que você tenha realmente aproveitado vários pontos, refletido e que isso também ajude os nossos internautas aqui na sua jornada espiritual. Muito obrigado, então. Até uma próxima entrevista com o Cláudio. Até lá.